Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula, a mais uma conversa na nossa disciplina de língua inglesa. Nas nossas últimas aulas nós temos tratado de textos que falam sobre questões relacionadas ao trânsito, às grandes cidades. Nas últimas aulas nós tratamos especificamente das questões gramaticais da primeira condicional e da zero condicional. Hoje, o objetivo da nossa aula é ampliar um pouquinho o nosso vocabulário relacionado aos textos que nós estávamos lendo. Então, nós vamos falar sobre alguns meios de transporte. Vou trazer aqui para vocês o nome de alguns meios de transporte, vou pronunciar, pedir para que vocês repitam, porque a nossa atividade diz respeito à ampliação do nosso vocabulário, adicionando esses meios de transporte, para assim a gente conseguir ler mais fluente outros tipos de texto. Então, nós vamos falar sobre means of transport, ok? O nosso primeiro vocabulário do dia é train. Repeat with me. Train. Again. Train. A imagem já diz, vocês também conseguem reconhecer pelo nome, porque ela é muito parecida com o português, né? Refere-se a um trem. O próximo vocabulário é o nosso conhecido airplane. Airplane. Repeat with me. Airplane. Again. Airplane. O airplane é o avião, um meio de transporte que é bem utilizado para quando a gente quer ir a longas distâncias de uma maneira mais fácil, em um curto período de tempo. O próximo vocabulário é car. Simples assim, muito parecido com o português, bem curtinho. Repeat, car. Próximo, bike. A gente já utiliza essa palavra em inglês, né? Pega sua bike, vamos dar uma volta de bike, né? Em português, a gente já utiliza essa palavra da língua inglesa, né? Há também uma outra forma de falar em inglês que é bicycle. Bike é a abreviação para bicycle, que é a bicicleta. Nosso próximo vocabulário é motorcycle. Repeat with me. Motorcycle, que é a motocicleta, que a gente chama de moto também de forma abreviada. Próximo é o ship. Ship. A gente tem palavras bem parecidas em inglês, que é ship, ship, chip, chip. São palavras que têm significados bem diferentes. Então, não é aquele chip do celular. Esse aqui é ship, que significa navio. E por último, a gente tem aí o subway. Repeat with me, subway. Again, subway. Que é o metrô, né? Quando a gente fala em subway, muitas pessoas pensam logo naquela grande rede de lanches, né? De lanchonete. Mas aqui a gente está falando sobre o meio de transporte e é o metrô, o subway. Eu espero que vocês tenham adicionado essas palavras ao vocabulário de vocês. São palavras muito simples, são de fácil compreensão e vão ser bastante utilizadas no exercício que vem adiante. Então, repitam as palavras depois da pronúncia do professor, no caso a minha pronúncia, para que vocês consigam reconhecer e exercitar, tá bem? A nossa atividade corresponde às atividades de número 4 e 5 da página 19. As questões 4 e 5 da página 19 tem a imagem desses meios de transporte e vai pedir algumas questões para vocês. São 3 questões, a questão 4 e a 5 da página 19, e a gente tem uma outra questão que eu adicionei aqui. Pedi para que vocês construa uma tabela citando os pros and cons de cada meio de transporte citado.
Então, vocês vão ver, por exemplo, que na questão 4 tem vários meios de transporte. Esses aqui que eu citei para vocês agora, para que vocês pudessem conhecer e repetir, vocês vão fazer uma lista deles e depois vocês vão dizer quais são os prós, quais são as vantagens desse meio de transporte e quais são os contras desse meio de transporte. Se conseguirem fazer em inglês, melhor ainda, que vocês utilizam uma outra classe de palavras que a gente já estudou em anos anteriores, que são os adjetivos. Então vamos pensar. O meio de transporte, ele é caro, expensive. Ele é rápido, fast. Ele é devagar, slow. Então, você pode pegar o meio de transporte car, por exemplo, e dizer qual é a vantagem do carro, qual é a desvantagem, utilizando pequenas palavras, os adjetivos, para poder dar a qualidade desse meio de transporte. Então, vamos resumir? 3 questões vocês farão para exercitar esse vocabulário. A questão 4 e 5 da página 19 e a outra questão é construir essa tabelinha falando os prós e os contras dos meios de transporte que nós citamos nesse vídeo. Pessoal, uma boa tarefa para vocês e até a próxima!